Dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinho. Olá, princesas, tudo bem com vocês? Para vocês que estão me assistindo, quero agradecer por ter inscrito no meu canal. Para vocês também, meus amigos, que eu pedi para vocês se inscrever. Se vocês estão vendo esse vídeo, quero agradecer vocês, que Deus venha abençoar a vida de cada um. E hoje vim aqui gravar esse vídeo falando de 6 milagres que Deus operou na Bíblia e que Deus está operando muito mais na minha vida, na tua vida, e Ele vai fazer muito mais por nós. Então, vem comigo e vamos lá para o primeiro milagre que Deus operou. Se encontra no livro de João 2. Jesus transforma água em vinho. Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus foi numa festa de casamento e lá estava sua mãe e junto deles estavam seus discípulos. Aqui fala que Jesus estava nesse casamento e então tinha acabado o vinho. No momento que Jesus chegou no casamento, eles não tinham mais vinho. Então foi aonde Jesus fez o seu primeiro milagre. Deus operou esse sinal, foi o primeiro milagroso que Jesus operou naquele tempo. Deus pediu para que os serviçais enchessem os potes até a borda de água. E então os serviçais encheram até a borda. No tempo existia potes que os povos enchia de água, que eles enchiam esses potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então, no momento, Jesus transformou 80 e 120 litros de água em vinho para aqueles povos daquela festa. Sendo assim, então Jesus pediu para que levassem um pouco ao encarregado da festa. Então, o encarregado provou aquele vinho e foi transformado, que Jesus transformou a água em vinho. E esse foi o primeiro sinal milagroso que Deus fez naquele tempo, que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos acreditaram que Jesus transformou a água em vinho. Esse foi o primeiro sinal que Jesus operou neste tempo. O segundo milagre que Jesus fez se encontra ainda no livro de João. Jesus cura o filho de um oficial. Aqui em João fala que Jesus curou o filho de um oficial. Aqui no versículo 49 diz assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou o que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai ficou sabendo que foi exatamente o momento em que ele tinha se encontrado com Jesus e Jesus tinha falado: vá, homem, que o seu filho vive. Então foi o que aconteceu. Ele confiou na palavra de Jesus e foi. E chegando lá, o seu filho estava vivo. Esse foi um dos milagres que Jesus operou neste tempo. Foi o segundo milagre que Jesus operou nesse tempo. O terceiro milagre que eu trago para vocês é a libertação de um endemoniado, que se encontra no livro de Marcos 1.
Em Marcos 1, vamos ver a história que Jesus libertou o homem endemoniado. Se encontra em Marcos 1, 23. Jesus expulsa um espírito imundo. Diz assim: justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade até aos espíritos imundos? Ele dá ordem e eles lhe obedecem? As notícias e seus respeitos se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Todos naquele momento ficaram sabendo que Jesus, ele expulsou aquele espírito imundo. Ele deu ordem, ele gritou: cale-se e saia dele. E o espírito imundo obedeceu a Jesus, e então aquele homem endemoniado ficou livre. Então, Jesus tem poder para curar a sua enfermidade. Ele tem poder de transformar a água em vinho. Ele faz o impossível na sua vida, na minha vida. Ele realiza sonhos, meus amados. Basta a gente buscar, pois nós somos filhos do Rei. E quando nós pedimos com fé, Jesus ouve nossas preces. O quarto milagre que eu trago para vocês se encontra no livro de Lucas 17. Em Lucas 17, vimos que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Aqui em Lucas 7, 17, fala que Jesus, ele ressuscitou o filho de uma viúva. 7:11, meus amados, fala assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Ela tinha somente esse filho e estava sendo enterrado, que o moço tinha morrido. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhanças. Então, todos naquele momento ficou sabendo que Jesus era o profeta, que Jesus ressuscitou o filho daquela viúva que já estava quase sendo enterrado. A viúva chorava muito e Deus a consolou, entregando para ela o seu filho. Esse foi um dos milagres que Jesus operou no passado. Jesus opera hoje e vai operar muito mais em nossas vidas. Basta a gente ter fé e esperança que Jesus ressuscita os filhos que nós vamos perder, que nós estamos perdendo. Deus, ele transforma a vida de cada um de nossos filhos. Ele traz de volta a vida àqueles que ele ama, aqueles que têm fé nele. Ele traz de volta. Aleluia. Aqui em Marcos, a gente vamos ver a cura de uma mulher enferma. Esse é o quinto milagre que eu trago para a tua vida hoje, meus amados. Aqui esse milagre é muito forte, fala sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte, sobre uma mulher que viveu naquele tempo, ela vivia com hemorragia naquela época, viveu 12 anos com uma doença incurável, uma doença que não tinha cura, já estava desenganada dos médicos. E então, naquele exato momento, ela ficou sabendo que Jesus estava passando pelaquela cidade. Diz assim,
Marcos 5, 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aquele sofrimento que seguia ela durante 12 anos foi liberta naquele exato momento que Jesus, o Todo-Poderoso, estava passando. Ela, com a fé dela, tocou no manto de Jesus e foi curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E Jesus falou para ela que a fé dela tinha a curado. É isso que acontece em nossas vidas hoje em dia, meus amados. Nós temos que ter fé, esperança que vamos ser libertos de uma enfermidade, de uma doença incurável, uma doença que os médicos já desenganou, mas Deus não. Deus, ele tem o poder de curar. Deus tem o poder de fazer o impossível na sua vida, na minha vida. E é isso aí, meus amados. Não existe coisa melhor do que vivemos na presença do Senhor, não é mesmo? O outro milagre que eu trago para vocês se encontra no livro de Marcos 10. Marcos 10, eu vou falar sobre a cura do cego que recupera a visão. Aqui diz que Jesus cura um cego e o cego recupera sua visão. Jesus disse assim para ele: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus para o cego. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse foi um dos milagres mais lindos da Bíblia, que o cego recupera sua visão. Do mesmo jeito que Deus curou aquela mulher tocando em seu manto, a mulher que viveu 12 anos com hemorragia, a fé dela a curou. Esse cego também foi curado pela fé dele, como disse Jesus. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou imediatamente. Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus, por onde ele passava, ele foi fazendo milagres, ele foi ressuscitando os mortos, ele foi curando enfermidades, ele foi transformando água em vinho naquela grande festa, naquele grande casamento. Ele foi libertando os endemoniados que vivia com espírito imundo. Ele tem poder, meus amados, ele tem poder de te libertar dessa sua enfermidade que você está tendo. Basta você ter fé, basta você pedir em oração. Nós não podemos fazer que nem esse povo da Bíblia, que viu Jesus passando pelo caminho. Cada cidade que Jesus passava na Galileia, passou na cidade de Naim, ressuscitou o filho da viúva. Em todo lugar que Jesus passava, ele fazia sinal aparecer. Ele operou no passado, ele opera hoje e vai operar até a volta dele. Aleluia. Ele realiza nossos sonhos, como eu contei aqui a história de José. José passou de escravo a governador. Foi um grande milagre na vida de José, pois José era um homem de Deus. Jesus, ele transforma a vida de todos que buscam ele. Jesus ungiu Davi como um grande homem naquele tempo, porque Davi tinha um coração puro e o espírito reto naquela época. Estarei trazendo para vocês, gravando um vídeo falando sobre o rei Davi. Estarei trazendo um vídeo para vocês falando mais histórias da Bíblia. Então, esses foram os 6 milagres que Jesus fez na Bíblia. Estão aqui, se vocês anotou aí,
Vocês anotam esses 6 milagres, que foi a cura do cego, que recuperou a visão, que foi a mulher que tinha enfermidade, que tinha hemorragia, que foi o filho da viúva que Jesus ressuscitou, que foi a libertação do endemoniado, e que foi a transformação de água em vinho, e foi a cura do filho do homem oficial do rei. Esses foram os 6 milagres de Deus que eu deixei para vocês. E é isso aí, meus amados. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito. Peça para os seus amigos, seus amados, parentes se inscreverem no meu canal, vocês que já é inscrito. E eu agradeço a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe você, sua família. E que vocês confiem nessas libertações que Jesus fez, nesses milagres que Deus operou, que Deus curou, libertou e fez muito mais pela minha vida, pela sua vida. Tenho fé em Deus que Ele vai operar na sua vida. Você vai ser liberto da enfermidade sua. Vocês vão ser libertos dessa dor, desse sofrimento que vocês têm em seus corações. Não deixem se abater, meus amados. Não desanimem. Não pare na caminhada. Lute, vai até o fim. Vamos ser como José, vamos lutar até o final. Vamos ser como esse povo da Bíblia. Vamos ter fé. Vamos saber que a gente, através da nossa oração, nós vamos curar muita gente. Vamos orar cada dia mais. Vamos pedir com fé que Deus vai libertar em nome de Jesus. Essas foram as minhas palavras de hoje. Foi meu vídeo de hoje. Fique com essas palavras, esses versículos de cura e libertação. E foi isso aí, meus amados. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.